Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo iremos conhecer os boicotes que já aconteceram nos Jogos Olímpicos em toda a sua história. A história dos Jogos Olímpicos é marcada não só pelas competições nos estádios e ginásios, mas também por conflitos e disputas políticas entre países sedes e outros participantes. Nesta reportagem, você vai entender como fatos históricos interferiram na organização de diferentes edições das Olimpíadas, guerras mundiais e cancelamentos, 1916, 1940 e 1944, África do Sul, apartheid, exclusão e boicote, 1964 a 1992, Guerra Fria e boicotes. 1980 e 1984, massacre em Munique, 1972, Iugoslávia banida, 1992, Coreia do Norte, das Bandeiras Unidas a desistência por Covid, 2020, China, disputa com Taiwan e futuro incerto, 1949 a 2022, saiba abaixo em detalhes como cada um desses eventos históricos afetou as Olimpíadas. Guerras mundiais e cancelamentos. Os Jogos Olímpicos só não ocorreram em 3 ocasiões, em 1916, 1940 e 1944. Em todas, por causa das grandes guerras mundiais. Veja abaixo os detalhes. 1916 Berlim, a capital alemã, havia sido escolhida 4 anos antes para sediar as Olimpíadas de 1916 e já tinha construído Deutsche-Stadion, ou estádio alemão, com capacidade para 60.000 pessoas, algo grandioso para a época. O problema é que em 1914 os conflitos na Europa eclodiram e colocaram a Alemanha em oposição a outras potências europeias, notadamente Reino Unido e França. As autoridades olímpicas achavam que haveria tempo hábil para que os Jogos Olímpicos ocorressem normalmente 2 anos depois, mas a possibilidade de retirar a sede de Berlim ficava cada vez mais latente. Com a continuidade da Primeira Guerra Mundial, que durou até novembro de 1918, não houve espaço nem para Berlim nem para qualquer outra cidade sediar o evento, que, enfim, acabou cancelado. E como a Alemanha, além de outros derrotados do conflito como os já separados Áustria e Hungria e os remanescentes do Império Otomano, ficou impedida de participar das Olimpíadas depois do fim da guerra, a sede escolhida para 1920 acabou sendo a cidade de Antuérpia, na Bélgica. Foi para lá que o Brasil levou pela primeira vez uma delegação de atletas e conquistou suas primeiras medalhas. 1940 Tóquio e Helsinki. Pôster dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1940, cancelados por causa das guerras. Foto, Baiwada Sanste Organizing Committee of the Sheet Olympiad, Report of the Organizing Committee on its Work for the Sheet Olympic Games of 1940 em Tóquio until the relinquishment. Tóquio 1940, página 114, domínio público. Pôster dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1940, cancelados por causa das guerras. Foto, Baiwada Sanste Organizing Committee of the Sheet Olympiad, Report of the Organizing Committee on its Work for the Sheet Olympic Games of 1940 em Tóquio, until the relinquishment. Tóquio 1940, página 114, domínio público. Em 1932, o Japão foi o primeiro país asiático eleito a receber os Jogos Olímpicos, receberia as competições de inverno em Sapporo e as de verão em Tóquio, ambas em 1940. O governo japonês pretendia fazer grandes festividades para exibir o país como uma potência emergente na Ásia e celebrar o aniversário de 2.600 anos da criação do Império Japonês. As ideias foram engavetadas em 1938, um ano depois de eclodir a Segunda Guerra Sino-Japonesa, um conflito sangrento entre a China e o Japão que se estenderia até 1945. O governo ainda tentou manter os planos de organizar as Olimpíadas, mas acabou cedendo com o acirramento dos confrontos. O Comitê Olímpico Internacional, COI, então, transferiu os Jogos de 1940 da seguinte forma: Garmisch-Partenkirchen, no sul da Alemanha, substituiria Sapporo na edição de inverno, enquanto Helsinki, capital da Finlândia, tomaria o lugar de Tóquio.
Leia também: Fukushima recebe primeira competição dos Jogos Olímpicos, entenda a segurança do local não deu certo. Em 1939, com a invasão alemã à Polônia, a Europa entrou em guerra mais uma vez, dando início à Segunda Guerra Mundial. Com os países europeus mobilizados, inclusive a sede Finlândia em pleno conflito com a União Soviética, o COI decidiu pelo cancelamento dos Jogos Olímpicos. 1944 Londres Artilharia Durante a Batalha de Stalingrado, o COI ainda tinha esperança de organizar os Jogos Olímpicos de Londres, em 1944, cidade eleita 5 anos antes. A edição de inverno ocorreria em Cortina d'Ampezzo, na Itália. A Segunda Guerra Mundial, entretanto, continuou. Londres, inclusive, ainda se recompunha dos bombardeios nazistas em 1940 e 1941. Com os confrontos longe de um fim aparente no mundo inteiro, os organizadores sequer cogitaram levar adiante o evento. Para compensar, Londres obteve o direito de receber os primeiros Jogos Olímpicos do pós-guerra, em 1948, com o mundo ainda em reconstrução. A edição de inverno foi levada para St. Moritz, na Suíça. África do Sul, apartheid, exclusão e boicote oficializadas em 1948, as políticas de segregação racial da África do Sul. O apartheid geraram uma série de pressões da comunidade internacional. Num primeiro momento, porém, o COI não se envolveu e permitiu que os sul-africanos participassem dos Jogos Olímpicos entre aquele ano e 1960. Apenas atletas brancos eram inscritos para as competições. A pressão subiu em março de 1960, com o assassinato de 69 manifestantes no massacre em Sarpeville. A Organização das Nações Unidas, ONU, então, adotou resoluções para dificultar as relações dos países com o governo sul-africano enquanto durasse o apartheid. Bandeira antiga da África do Sul ficou associada ao apartheid. Foto, reprodução Southern African, Vexillological Association. Bandeira antiga da África do Sul ficou associada ao apartheid. Foto, reprodução Southern African Vexillological Association. Essas primeiras pressões tiveram efeito limitado, mas foram suficientes para que o COI desse um ultimato ao Comitê Olímpico Sul-Africano, ou eles se colocariam contrários às políticas de apartheid, que afetavam também o esporte, ou estariam fora dos Jogos Olímpicos de 1964. Sem uma manifestação contrária ao regime segregacionista, então, o COI retirou o convite à África do Sul. O país ficaria banido das Olimpíadas até 1992, quando competiu com uma bandeira especial após o início da saída do apartheid. Até o fim do apartheid, as pressões internacionais contra o governo sul-africano continuaram e trouxeram outras consequências aos Jogos Olímpicos. Em 1976, o time de rugby da Nova Zelândia visitou a África do Sul apesar das pressões contrárias da ONU. A excursão neozelandesa revoltou um grupo de países africanos, que pediram para que a Nova Zelândia fosse excluída dos Jogos Olímpicos de Montreal por desrespeitar o rompimento do mundo esportivo com a África do Sul. O COI se negou a expulsar os neozelandeses, argumentando, entre outras coisas, que o rugby não era esporte olímpico à época. Então, 29 países, a maioria africanos, anunciaram um boicote aos Jogos Olímpicos de Montreal, o primeiro boicote em larga escala na história das Olimpíadas. Guerra Fria e boicotes esportivamente. Estados Unidos e União Soviética rivalizaram a liderança no quadro de medalhas na segunda metade do século XX. Porém, o ápice da polarização no período da Guerra Fria, 1945-1991, para os Jogos Olímpicos ocorreu em 1980 e 1984, na chamada Era dos Boicotes. Veja abaixo. 1980 UA boicotam Jogos de Moscou. Olimpíada de Moscou, 1980, abertura. Após anos de distensão e acordos nucleares, as hostilidades entre os EUA e a URSS voltaram ao fim da década de 1970. Um dos episódios que reacendeu as tensões Washington-Moscou foi a invasão soviética ao Afeganistão, no fim de 1979.
Assim como os conflitos no Vietnã e na Coreia, aquela era mais uma das guerras por procuração que envolviam forças apoiadas pelas duas potências militares. Quando a guerra no Afeganistão eclodiu, a organização dos Jogos Olímpicos de Moscou, que ocorreriam 7 meses depois, estava a todo vapor. Para pressionar a retirada das tropas soviéticas em solo afegão, o então presidente americano, o democrata Jimmy Carter, determinou que os atletas do ZEUA não poderiam viajar à URSS para competir nem sob bandeira neutra, sob pena de cassação de seus passaportes. O Hebdoc Esporte Olimpíada de Moscou. A Casa Branca ainda pressionou aliados ocidentais e outros parceiros mais próximos a esvaziaram os Jogos de Moscou. Outras potências olímpicas como a Alemanha Ocidental, o Japão, a China, que recém havia rompido com a URSS, se retiraram dos Jogos. Alguns países, como a Austrália, competiram sob bandeira neutra, e outros, como Espanha e Portugal, adotaram a bandeira de seus comitês olímpicos nacionais. Ao fim, os Jogos Olímpicos de Moscou foram um dos mais esvaziados da história. Somente 80 delegações participaram, incluindo o Brasil, contra 121 em 1972, última edição sem boicotes até então. 1984, o boicota Jogos de Los Angeles. Olimpíada de Los Angeles, 1984, como esperado, a União Soviética retribuiu o boicote liderado pelo ZEUA 4 anos depois. No entanto, o anúncio da desistência em participar do evento em Los Angeles só foi feito pelo Kremlin poucos meses antes da cerimônia de abertura. A URSS não diz que tenha se retirado dos Jogos Olímpicos de 1984 por causa do boicote americano de 4 anos antes. Oficialmente, os líderes soviéticos disseram que temiam sentimentos chauvinistas que pudessem colocar em risco a segurança dos atletas. O boicote do bloco comunista foi menos bem sucedido em esvaziar as Olimpíadas de Los Angeles. Só 17 países desistiram de participar do evento. No entanto, vários desses eram potências olímpicas importantes da época, como a Alemanha Oriental, Polônia e Cuba. O único participante do Pacto de Varsóvia, a aliança militar do leste europeu em oposição à OTAN, foi a Romênia, que se beneficiou da ausência dos demais e terminou os Jogos de 1984 em segundo lugar no quadro de medalhas, atrás apenas do ZEUA. Massacre em Munique. Olimpíada de Munique, 1972, a Alemanha buscava em 1972 mostrar uma imagem positiva de um país desenvolvido e sem mais ligações com os crimes cometidos 3 décadas antes no regime nazista. Saíram as cores nacionais e entraram tons em azul, verde e laranja para simbolizar uma Munique moderna e aberta. Entretanto, os Jogos Olímpicos daquele ano acabaram marcados por um massacre. Terroristas da facção palestina Setembro Negro invadiram a Vila Olímpica e fizeram reféns um grupo de atletas e técnicos da delegação de Israel. Os criminosos exigiam a libertação de 200 palestinos presos em solo israelenses e pediam um avião para fugir de Munique. O governo de Israel não cedeu, e autoridades alemãs ofereceram dinheiro para resgate e outras saídas diplomáticas, mas nada surtia efeito. Durante as negociações,